É, José Dirceu de Oliveira e Silva, um dos mais importantes ideólogos do PT, defendeu revolução social no Brasil e acusou, para variar, o sistema financeiro de ser um entrave à justiça social. O ex-ministro criticou o circuito entre Banco Central e a Faria Lima como um símbolo de concentração de renda e obstáculo a políticas públicas. A carta dirigida ao Partido dos Trabalhadores, Zé Dirceu propõe nela reformas estruturais, política, tributária e financeira para enfrentar o que ele chama de vergonhosa concentração de renda. Dirceu ataca o cartel bancário e financeiro e a política de juros altos únicos no mundo, que expropria a renda nacional. O ex-ministro defende também a ampliação estatal, preservação do estado de bem-estar social e rejeita privatizações. A carta do Zé Dirceu endossa a candidatura de Edinho Silva à presidência nacional do PT e propõe uma frente de esquerda contra o bolsonarismo. Gustavo Lopes, essa cartinha do Zé é a mais pura expressão da vanguarda do atraso, né? Exatamente, Serrão. E aí foi para o espaço já a cartinha da democracia, né? A cartinha da democracia já é passada, agora a gente tem que voltar às origens, né? Pelo menos é o que ele está propondo nessa carta, né? Uma volta às origens, uma volta ao radicalismo da esquerda. E por quê? Porque eles precisam culpar o mercado, né, pela crise econômica que eles mesmos criaram. Então, assim, o ano que vem tem eleições e eles sabem que a questão econômica impacta demais na campanha, impacta demais no cenário eleitoral. Obviamente que eles não vão assumir a culpa, porque a esquerda jamais assume a culpa das coisas que faz, então eles já têm que achar de antemão um culpado. O culpado da vez agora é o Banco Central. Só que a gente precisa lembrar, né? Esse recorde de juros que ele está falando já houve em outras épocas, sempre quando é a gestão do PT. E tem que lembrar também que o atual presidente do Banco Central e toda a sua diretoria foram colocados lá pelo PT, é indicação do senhor Lula, e já está há um tempo lá. Inclusive, antes mesmo do Galípolo assumir, ele já fazia parte ali do Copom, assim como todo aquele grupo de diretores que está lá. Então, assim, se hoje o Banco Central está com esses juros altíssimos, é por culpa exclusivamente do PT e simplesmente porque eles dinamitaram, né, a responsabilidade fiscal. A gente tem a inflação pressionando muito fortemente os alimentos e, obviamente, que tem que usar esse remédio amargo, infelizmente, para tentar conter a inflação que eles mesmos criaram. Então, assim, eles já precisam antecipar essa discussão porque eles não têm o que apresentar. A economia, a gente está com 80% do PIB de dívida pública, recorde de endividamento das famílias, e o que é pior, a gente tem uma falsa impressão de que há pleno emprego no Brasil, quando, na verdade, nós temos muito mais pessoas hoje recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Isso já se verifica em mais de 12 estados no Brasil, mais pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada. Evidente que essa conta chega. E no ano que vem, ela vai chegar muito forte para o PT. Então, eles já precisam achar o culpado. Olha só, a culpa não é nossa, a culpa é do mercado. Só que aí a gente tem que lembrar também que o mercado, boa parte dele, apoiou, né, a campanha do presidente Lula quando das eleições de 2022. A conta chegou, chega para todo mundo e esperamos que dessa vez não sejamos nós que temos que pagar. Com certeza. Fabiana Barroso, grande parte do mercado, como lembrou Gustavo Lopes, fez o L, né? Fez o L. E agora fica fazendo L de lamúria, tá lamuriando. Mas o Zé Dirceu partindo para cima deles, há muito tempo que ele sempre critica o rentismo no Brasil como um grande mal, ok? Até aí tudo bem, mas Zé Dirceu defende, só para variar, revolução, mais Estado, Estado e Estado. Qual é o estado mental do Zé Dirceu, Fabiana Barroso? Ai, Serrão, ai, para você. Você quer que eu, sei lá, né? Um dos homens que eu sempre digo que ele fala baixo, né? Eu não gosto de gente falar baixo, eu gosto de gente que é a moda italiana. Então, eu não sou médica para diagnosticar, ainda bem. Mas aí o adjetivo fica por conta do pensamento de vocês. Só sei que quem fala baixo geralmente é perigoso. E José Dirceu, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a esquerda está com muita raiva. Ele olha aqui para o Brasil e não vê, né? Ele fala lá do Lula
é 26, do Lula 30, 34. Na cabeça do Dirceu é meio isso. E porque ele sabe que ele tem um controle total, né, em cima do Lula. E quando ele olha para fora, ele pensa, meu Deus, os meus companheiros estão todos caindo. Querendo ou não, estão caindo. Até a própria ditadura da Venezuela, de Maduro, que parece, né, que está inabalável, essa não é a realidade. A gente sabe que ali também tem prazo de validade, esperamos que logo, porque é muito difícil para a população brasileira. Então, o Zé Dirceu, ele está pregando o que ele sempre... A Bíblia fala, né, que a gente fala o que o coração está cheio. Então, o coração de José Dirceu está como? Cheio de raiva, de revolução. Né? Por isso que, às vezes, Serrão e Gustavo e os meus amigos aqui da audiência, fica difícil a gente explicar, às vezes, conceitos básicos, porque revolução é característica de algo da esquerda. Às vezes a gente até pensa, mas era uma contra-revolução. E esse assunto é interessante demais. Então, Zé Dirceu, a gente está sabendo, né, que a verdadeira intenção dele é criar o caos. E eu tenho receio, tá, gente? Eu nunca vi o Brasil tão perto de uma venezuelização. Não sei se é muito esse termo, mas a gente está bem perto, sim. Uma coisa é certa, essa linguagem revolucionária do Zé Dirceu, num possível segundo mandato do Lula, está indicando que o Brasil pode caminhar aí para uma agenda explicitamente socialista e abandonando totalmente a moderação enganadora que o PT nunca teve, mas que ainda ensaiou-se jogar nesse segundo mandato, que é o mandato da vingança. Por falar em vingança no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil, mais um assunto bastante polêmico. Antes da polêmica, um superchat aqui do grande Denis Silva, mandando pra gente, agradecendo, falando que está curtindo, compartilhando e dizendo por que eu digo que eu tenho tantos haters. Eu tenho. Eles estão aí, mas a gente tem paciência e tolerância com eles. Justiça de São Paulo condenou um educador por calúnia contra eleitores do Bolsonaro. Incrível, fantástico, extraordinário. Ou não? A Justiça Paulista condenou um professor Luciano Rigolo a 1 ano, 4 meses e 20 dias de prisão por calúnia. O educador publicou uma foto de 3 pessoas com nomes completos, chamando-as de terroristas e golpistas nas redes sociais. Rigolo também afirmou que bolsonaristas são todos terroristas e convocou denúncias de terrorismo em todas as cidades. A juíza Fernanda Yumi Rata considerou haver prova material dos crimes através de prints do Facebook. 2 vítimas são servidoras públicas que acionaram a justiça, alegando que as acusações eram falsas e colocaram a integridade física delas em risco. A defesa do professor alegou exercício de liberdade de expressão e manifestação genérica motivada pelo contexto político da época, que para os petistas continua o mesmo contexto. Fabiana Barroso, vamos polemizar com essa notícia que ela é bastante curiosa. Primeiro, um petista sendo condenado por calúnia por ter atacado bolsonaristas. Pau que dá em Chico também dá em Francisco, ou o judiciário brasileiro anda exagerando nessa história de condenar pessoas por calúnia, injúria, difamação? Vamos lá. Consegui destravar meu microfone. Bom, Serrão, eu sou extremamente contra os crimes contra a honra, né? Eu acho um desperdício. O Brasil com tantos problemas sérios e a gente nesse mimimi de palavras não me ferir. Palavras não ferem, gente. Né? Se bem que ainda assim, porque ainda existe na lei. Mas esses crimes contra a honra não tem nada mais 1940 no sentido ruim do negócio. Então, assim, eu olho para essa notícia e falo, foi contra o Bolsonaro, foi porque alguém falou mal do Bolsonaro, sentiu, que bom, mas é irrelevante, Serrão, é irrelevante o tanto de desperdício que nós temos com esse tipo de processo. O interessante é que se a gente fizer um levantamento dos litígios de crimes contra a honra até, sei lá, 2019, 2020, o que você tinha? Era aquela coisa assim, nem entra na justiça, não dá nada não. Não dava nada mesmo.
mesmo, gente. Cansamos de procurar sentenças, nada, gente, nada. Agora, né, num Brasil onde nós estamos sendo comandados por aquele que não tem muito cabelo, né, então ali a gente precisa ficar preocupado, porque palavras agridem. Aliás, ele fala o tempo inteiro isso nas petições, né, quando ele vai julgar, e isso para mim é completamente fora da nossa realidade, porque nós estamos com um problema altíssimo de violência para ter que perder tempo, né, com palavras que estão ferindo, né, e quando ela causa um prejuízo, aí você vai buscar, né, a sua indenização, aí é outra questão, mas calúnia, injúria, difamação, quem nunca? Todos nós, e todos nós sobrevivemos, eu tenho certeza disso. No Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Fique esperto, porque esse negócio de injúria, calúnia, difamação, tem toda uma indústria por trás disso, né, Gustavo Lopes? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava ouvindo aqui a Fabi falar e concordo com ela, né? Eu acho que a gente perde muito tempo, né, nesse tipo de discussão, mas é interessante, essa notícia é interessante, primeiro porque pela novidade, né? É o contrário agora, né? O outro lado sendo condenado. E é interessante também porque a defesa alegou liberdade de expressão, ou seja, aí nesses casos vale, né? Aí pode, aí existe a liberdade de expressão. Mas interessante também é que o cara foi condenado por calúnia, ou seja, é um remédio legal que já existe, a gente não precisa inovar, né, no nosso ordenamento jurídico, como insiste tanto, né, o STF e outros aí, atores da esquerda, dizendo que, olha, a gente precisa criar uma lei agora, então, para balizar as redes sociais. Não, já existem previsões legais para esses crimes, calúnia, difamação, e a pessoa se sentir caluniada, se sentir injustiçada, ela vai buscar a sua reparação na justiça, embora, como a Fabi falou, acaba que não dá nada, a pena é muito pequena, muito provavelmente vai ser convertida em cesta básica ou trabalho social, mas é interessante, de novo, porque pela primeira vez, ou raramente, tanto que virou notícia, uma pessoa sendo condenada por chamar bolsonaristas de terroristas. E veja, ele fala todos, ou seja, ele diz que todos os bolsonaristas são terroristas. E aí a defesa alegou que foi uma coisa genérica. Não foi genérica, porque se ele falou que é todo mundo, é todo mundo. Então, é interessante, mas é uma discussão que a gente precisa ter, né? Porque se a gente defende a liberdade de expressão, ela tem que valer para o outro lado também, mas tem que valer para todo mundo, né, Serrão? Não pode ser só para um lado. É claro, e a legalidade, ela sempre tem que ter dois parâmetros. A liberdade precisa operar com legalidade e legitimidade, senão a tua liberdade não vale de coisa nenhuma. Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Daqui a pouco eu vou falar de dicas de investimento para você. Agora eu vou chamar a atenção para uma promoção do Bradock para você, para fazer agora, nesse momento. Primeiro, já deu seu like no programa? Então, obrigado. Se você puder colaborar com o programa, tem o apoia@bradock.com.br, que é a nossa chave Pix. Você pode pegar seu telefone, apontar aqui para o QR Code na página e fazer uma doação em qualquer valor. Se você fizer uma doação de R$150, acima de R$150, você recebe um livro do Rodrigo Constantino. Se a sua doação for acima de R$250, você recebe, além do livro do Rodrigo Constantino, aquele boné fantástico do Bradock Show. A Fabiana tem um boné desse, eu também tenho o meu, mas agora na mudança da Batcaverna, o meu está escondidinho, ainda está guardado na caixa. Amanhã estarei com ele aqui apresentando o programa para vocês adquirirem o nosso boné do Bradock Show. Então, desafio de hoje e de amanhã. Vamos investir R$250, você ganha um livro do Rodrigo Constantino, ganha um boné do Bradock Show e colabora com o melhor programa da sua noite. Valeu? Tá dado o recado? Então tá bom. Então vamos em frente, porque a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que equipara facções do narcotráfico a grupos terroristas. Mas não é isso que quer o Lourão? Mas não é isso que não quer o Lula? Ah, sim. A proposta de Danilo Forte avança a revelia do governo Lula, que se manifestou contra classificar PCC, CV e outros grupos como terroristas.
O projeto amplia o conceito de terrorismo para incluir grupos que exercem domínio, controle social e poder paralelo ao Estado. O texto prevê uma antecipação da responsabilização penal, permitindo enquadrar atos preparatórios como crimes. A proposta inclui aumento de pena se o ato for cometido via recursos cibernéticos e bloqueio de bens dos acusados. O governo Lula já havia recusado o pedido do governo Trump para classificar PCC e CV como organizações terroristas. Mas, Fabiana Barroso, o inferno está sempre superlotado de boas intenções. Quando você vem com um projeto que permite enquadrar atos preparatórios como crimes, você pode alegar que qualquer um está preparando um ato e, enquadrá-lo no crime, né? Parece que a turma não aprendeu com o enquadramento do 8 de janeiro, né? Aprendeu, Serrão, tá dando super certo. Estão minando a oposição política no Brasil através, né, do uso do lawfare, né, da utilização de leis. Eu dei risada, aquela risada para dentro, sabe, de super incômodo, porque isso seria inconstitucional, obviamente, totalmente inconstitucional, porque realmente atos preparatórios não são puníveis, a não ser que sejam crimes independentes, né, ou punidos como crimes independentes. Até no modo tentado, que é o que a gente sempre fala lá, que é tentativa, né, seria supostamente uma tentativa de golpe de Estado. Para haver a tentativa, você tem que ter começado não somente os atos preparatórios, mas a execução. E algo alheio à sua vontade, né, teria que impedi-lo. E aí você não executou o crime de derrubada do Estado Democrático de Direito, porque houve, por exemplo, um motim, né, lá das Forças Armadas, seria esse o exemplo, mas é só exemplo. E aí quando a gente olha para esse tipo de legislação, aonde está na cabeça o membro aí do Congresso Nacional que não viu o óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, o Supremo não vai falar que isso é inconstitucional. O Supremo não vai, isso beneficia. Então é a mesma pegada, a gente está tentando pedir, pelo amor de Deus, para que os parlamentares trabalhem para derrubar, né, os artigos do Código Penal que vieram em substituição da Lei de Segurança Nacional, e eu não quero mais ter trabalho, Serrão, de ter que pedir, pelo amor de Deus, então já parem agora, pelo amor de Deus, deputados, senadores da direita, prestem atenção. Em tempos esquisitos e em tempos de normalidade, não se pune isso. E para crimes cibernéticos é preciso ter mais jogo de cintura com a própria população, ter debate e fazer coisas que realmente são efetivas, porque a desculpinha de que sempre tem um lobo mau do outro lado da tela, sempre vai haver, tá? Sempre. Então não é por aí, né? Um conjunto de fatores como qualquer outro tipo de crime. Tem que atacar a raiz e não lá a consequência de forma errada ainda. Gustavo Lopes, esse precedente que se abre aí é realmente perigoso, então tem que tomar cuidado. O parlamento brasileiro aprova as coisas sem ver, sem entender, sem analisar estrategicamente qual vai ser o resultado. Quando aprovaram a substituição da Lei de Segurança Nacional, a Lei do Estado Democrático de Direito, botaram lá os artigos 359L e M no Código Penal, que estão agora punindo todo mundo, como lembrou a Fabiana Barroso. E agora vem mais uma regra que pode considerar qualquer preparação para o terrorismo algo a ser punido. Opa, o sistema de poder pega, diz que você é um terrorista e te enquadra, não é isso? Exatamente. Relativiza demais, né, Serrão? Isso é muito perigoso. A gente tem que cuidar com esses famosos jabutis, né, que são colocados ali nos PLs, né, nos projetos de lei. Já foi aprovada a urgência, agora pode ser que vá a plenário, aí vai depender ali do Colégio de Líderes, vai depender do presidente pautar isso para plenário, mas é fundamental uma leitura muito atenta da redação final do texto para que não haja esse tipo de situação, porque assim, atos preparatórios, como a professora Fabiane falou muito bem, isso não existe, né? A gente vai entrar naquele filme, né, o Minority Report, que o cara imaginava um crime e já era condenado por ele, ou seja, isso é a ficção científica, não existe no ordenamento jurídico e a gente não tem que criar essa armadilha para nós mesmos, né? Porque, primeiro, nunca houve tentativa, nunca houve atos preparatórios, nunca houve nada. Mas se a gente dá essa prerrogativa
para o judiciário, eles vão dizer, bom, aqui eu estou lendo que um dia lá tu escreveu na rede social tal coisa e eu acho que isso foi um ato preparatório. Cadeia. Então, assim, a gente não pode dar esses instrumentos para um regime que já está completamente radicalizado nesse sentido. Então, assim, tem que ter muito cuidado. É óbvio que Comando Vermelho, PCC são organizações criminosas, é evidente que há um conluio ali, a gente sabe muito bem, mas tem que saber separar, justamente como tu colocou, que tu alertou, sobretudo nessa questão cibernética, porque senão tudo vai ser terrorismo. A gente tem que ter muito cuidado nisso. O terrorismo tem sim que ser punido, tem sim que ser perseguido. Inclusive, né, o Departamento de Estado americano está propondo, está oferecendo uma recompensa de 60 milhões de reais para quem ofereça informações sobre as células do Hezbollah aqui no Brasil. Veja só, o interesse que o governo brasileiro tem em combater o terrorismo é tão, né, insignificante que o governo americano está oferecendo uma recompensa milionária como essa para quem oferecer informações sobre o Hezbollah aqui no Brasil. Esse é o terrorismo que a gente tem que combater, esse terrorismo criminoso. Agora, esse terrorismo imaginário, que é a base, né, da tese do Supremo, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.